Nós voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o cientista político Geraldo Tadeu e também o cientista político Ricardo Ismael. Ricardo, o candidato Crivella, ao longo dos anos, se caracterizou pelo fato de que sempre em eleições majoritárias largava na frente, com boa vantagem, mas rapidamente ia se desidratando ao longo da campanha e às vezes não conseguia chegar nem no segundo turno. Ou seja, as acusações de que ele era vinculado à Universal, de que misturava religião com política, colava. Hoje isso mudou. Já não cola mais, ele conseguiu superar essa objeção que havia à figura, à imagem pública dele, ele resiste a esse tipo de observação e chega muito bem nessa reta final da campanha. Na sua avaliação, o que Crivella fez que possibilitou a ele se livrar desse tipo de rejeição que sempre o fazia perder força e não conseguir um bom resultado na reta final? Eu acho que tem três aspectos que estão favorecendo o Crivella, né? Primeiro é que ele foi ao segundo turno em 2014 e, de uma certa forma, assumiu um discurso anti-PMDB. Quer dizer, já lá em 2014 ele foi ao segundo com o Pezão e perdeu. Mas como ele já falou nos debates, talvez hoje a população seja arrependida, porque o colapso que acontece hoje no governo do Estado vai para a fatura do PMDB, vai para a fatura do adversário do Crivella no segundo turno. Então, ele encarna um pouco esse discurso anti-PMDB na cidade do Rio de Janeiro. Dois, eu acho que ele conseguiu, de alguma maneira, se localizar nessa eleição numa posição, do ponto de vista ideológico, mais favorável para poder agregar a maioria absoluta. Ou seja, o Freixo tem dificuldade de falar para o centro político, para esse eleitorado de centro, que certamente tem hoje, está olhando para o Freixo, eu acho que a eleição não está decidida ainda, mas o Crivella consegue falar para esse centro de uma forma mais fácil, mais palatável, vamos dizer assim. Terceiro, eu acho que, de alguma maneira, o Crivella já, ao longo da campanha, se colocou também, evidentemente, que esse mote, cuidar das pessoas, ele, numa situação que a gente vive hoje, de crise econômica, de colapso dos serviços públicos a nível do governo estadual, e, de uma certa maneira, a carência que consegue se manter durante muitos anos, principalmente nessas áreas mais populares de comunidades. Então, ele fala para o dia a dia das pessoas. Eu observei o primeiro programa de televisão dele, as propostas do empreendedorismo social, a ideia de que o próprio prefeitura possa comprar coisas que sejam produzidas pela comunidade, isso atende hoje a um desemprego que existe entre jovens e até mesmo entre pessoas nas comunidades. Ou seja, de alguma maneira, o discurso até agora do Crivella de se colocar como um prefeito que está preocupado com essa crise que afeta a vida das pessoas, seja os serviços públicos, seja o desemprego. E também tentando falar de que é um candidato, vamos dizer, preocupado com o social, mas que tem um apelo de centro, talvez esteja até agora funcionando. Acho que é por conta disso. É claro que também essa questão do PMDB, praticamente tanto ele como o Freixo adotaram a crítica ao governo do PMDB, e o Freixo há mais tempo, foi candidato em 2012, desculpa. Mas eu acho que essa crítica do Crivella está mais recente, principalmente pela eleição de 2014. Geraldo, no primeiro debate entre Crivella e Freixo, uma coisa me chamou a atenção. O Crivella tomou algumas bandeiras que, para mim, foram posições inusitadas. Defendeu, por exemplo, a parada gay, dizendo que era importante, tal. Defendeu o carnaval, ou seja, temas que, teoricamente, ele teria dificuldade de tratar, tratou com muita naturalidade e, estrategicamente, tentando derrubar preconceitos em relação à sua imagem. Já a fala de Freixo me pareceu a mais óbvia possível, ou seja, ele fez um discurso que certamente foi muito bem aprovado para os seus eleitores. Ele não conseguiu, digamos, ampliar na sua fala. Você concorda ou não? Concordo inteiramente. Eu acho que o que está fazendo o crescimento, que responde pelo crescimento do Crivella, é justamente que ele se tornou uma opção confiável de alternância no poder, sobretudo falando para essas classes mais desfavorecidas, para as áreas periféricas da Zona Oeste, da Zona Norte. A ideia, como o Ricardo Ismael lembrou, de cuidar das pessoas é um mote bastante claro para isso. Quer dizer, nós estamos num momento de crise onde as pessoas estão desempregadas, onde as pessoas estão passando por necessidades, e aí uma crise do governo do Estado que tira, por exemplo, dos hospitais e UPAs
e escolas, né, boa parte da infraestrutura que essas pessoas buscam. Então, é o momento de cuidar das pessoas. Acho que o mote é muito claro. Ele conseguiu falar para o eleitor de centro. Esse exemplo que você deu, a pergunta sobre a parada gay veio, inclusive, de um telespectador, né, e ele se saiu muito bem nessa... Isso seria uma casca de banana para ele, não foi. Isso é uma casca de banana, até porque ele deixou de falar para o rebanho dele, digamos assim, né, e está falando para os eleitores de centro que poderiam estar assustados com possíveis retaliações da parte dele. Porque o fato é que nós, no Rio de Janeiro, não temos preconceito contra políticos evangélicos, até porque nós tivemos 3 governadores evangélicos. Sim. Benedita, Rosinha e Garotinho. Sim. Né? O preconceito era contra a Igreja Universal, que mesmo entre os evangélicos existe uma rixa entre eles em função da Igreja Universal ser uma organização bastante fechada. Então, o que o Crivella está conseguindo fazer, e eu diria melhor do que o Freixo, é se dirigir ao eleitorado de centro e se mostrar uma opção confiável de alternância no poder. Ricardo Ismael, o PMDB perdeu a prefeitura da capital, quer dizer, 35% da população do estado estão aqui. Mas o PMDB vive uma crise agudíssima na gestão do governo do Rio. Mas o PMDB fez 18 prefeituras ainda no interior do estado, disputa 4 outras no segundo turno, e seu principal aliado, o PP, do governador Dornelles, fez outras 18 prefeituras. Ou seja, apesar da crise, apesar da dificuldade do governo do estado, apesar do desgaste provocado pela crise, o PMDB ainda é uma força de expressão no estado, né? Eu acho que reflete um pouco o quadro nacional. O PMDB tem um maior número de prefeituras, em termos, né, mais de 1.020 prefeituras, portanto tem uma base municipalista forte que vai ser importante para o futuro Congresso Nacional, a eleição do futuro Congresso Nacional. Mas o PMDB perdeu cidades importantes, né? Aqui no Rio, a principal, São Paulo também a candidatura da Marta naufragou. Bom, então, voltando para a pergunta que é mais a nível do estado. Olhando para 2018, portanto, o PMDB tem ainda poder de fogo, principalmente em cidades importantes da Baixada, do interior do estado, que dá a ele uma condição de negociação para enfim, algum tipo de chapa para 2018. Acho que a crise que está atingindo o governo do estado é de tal tamanho e intensidade que acho difícil que um candidato do PMDB para 2018... para governo do estado, defendendo a continuidade do projeto do PMDB à frente do estado. Ou seja, me parece que Você acha mais conveniente que o PMDB não lance candidatura? Eu acho que as circunstâncias vão se impor. Eu acho que é mais razoável que haja uma outra candidatura e aí o PMDB possa, certamente, apoiar, porque aí, como eu disse, tem chance de negociar uma candidatura, apoio à candidatura alternativa em função da força que ainda tem no interior e na Baixada. Mas, do ponto de vista dessa gestão, infelizmente, porque quem está sofrendo isso são as pessoas, e certamente as pessoas de baixa renda, de comunidade, acho que dificilmente o eleitor do Estado do Rio de Janeiro vai, vamos dizer, admitir uma continuidade de uma administração que entrou em colapso e que a última coisa que ainda tinha, vamos dizer assim, para tentar oferecer, agora começa também a preocupar, que era a área de segurança pública. Então, há certamente uma crise muito grave, difícil que se possa imaginar uma recuperação nos próximos 2 anos, a ponto de ter um candidato competitivo ao governo do estado. Eu vou fazer o intervalo, mas eu vou deixar aqui já uma indagação para vocês e também para os telespectadores. Quer dizer, diante da crise que se encontra aqui o estado do Rio de Janeiro, diante da crise do governo do estado, quer dizer, aumentam as suspeições de que o prefeito Eduardo Paes pode eventualmente deixar o PMDB. Por quê? Ele não estaria propenso a ir para as eleições defendendo, digamos, esse passivo que está sendo deixado. Ou seja, embora ele não tenha nada a ver com a crise do governo do estado, ele, em sendo candidato pelo PMDB, terá que defender esse governo. Portanto, pessoas próximas ao prefeito Eduardo Paes começam a admitir a possibilidade de ele trocar de partido para disputar o governo do estado numa nova legenda e se desobrigar de fazer a defesa desse governo. Eu queria saber se vocês concordam com essa estratégia e se vocês acham que esse é o caminho mais natural também para o prefeito Eduardo Paes. Voltamos em 1 minuto.